dia a todos, meu nome é Gisele, eu vou apresentar as novidades e melhoria dos últimos 15 dias da equipe tributária. A gente tem uma novidade, que é o cadastro de alíquota de ICMS automaticamente a partir do XML. A partir de agora, no RP, quando importa um XML que tem uma alíquota de ICMS que não está cadastrado no BlueSoft RP, ele vai fazer esse cadastro automaticamente usando as informações que está no próprio XML. Essas alíquotas que foram cadastradas a partir do XML, elas vão ficar para consulta em tabelas tributárias, lá em Fiscal, Cadastro, Tabelas Tributárias. Foi criada uma permissão para você poder alterar a descrição e a descrição abreviada dessas alíquotas que foram cadastradas via o XML. Outra melhoria que a gente realizou foi uma melhoria na contabilização das transferências do cenário 3. Nessa melhoria, quando é utilizado na nota de transferência o preço pelo custo bruto, a gente acrescentou uma nova partida nas saídas de transferência de receitas com transferências e nas entradas de custo com transferência para a contabilização ficar mais ajustada. Então, o que acontece? Quando eu for fazer uma saída de transferência e eu utilizo o preço de transferência pelo custo bruto, esse valor ele é sempre maior do que o custo médio contábil. Então, ao contabilizar essa nota, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o custo médio contábil que movimenta a ficha e vai lançar esse valor na conta de estoque de mercadorias, vai lançar o valor do ICMS a pagar que for destacado na nota, se for o caso, vai na partida de transferência entre lojas, que é a conta transitória, vai jogar o valor total da nota, que é o que a legislação exige, e quando eu uso o custo bruto, ele acaba ficando uma diferença entre o estoque do custo médio, mais o ICMS a pagar e o valor total da nota. Então, essa diferença a gente vai jogar numa partida a crédito de receitas com transferências na saída. E na entrada, esse mesmo valor acaba entrando como custo de transferência. Então, o que acontece? Essa diferença que foi lançada na saída com a diferença que foi lançada na entrada, contabilmente, quando tirar o balanço consolidado, ela acaba zerando, porque eu estou considerando uma receita na loja de origem e considerando um custo na loja de destino. Então, aqui é a apresentação da contabilização da nota, certo? Aonde a transitória de transferência está contabilizada exatamente no valor total da nota fiscal, a partida de estoque está o custo médio exatamente igual à ficha de estoque e tem a nova partida de receita de transferência com a diferença para a contabilização fechar. Na entrada a mesma coisa, só que ela está como custo de transferência. Outra melhoria que a gente desenvolveu foi uma validação do crédito de PIS e COFINS para as pessoas físicas. A legislação ela não permite que eu tome crédito de PIS e COFINS quando o tomador do serviço ou fornecedor for uma pessoa física. Então a gente colocou essa validação lá na escrita fiscal. Então, por exemplo, uma nota de produtor rural, se por um acaso na escrita eu destacar o PIS e COFINS e esse fornecedor for uma pessoa física, vai apresentar na própria escrita um erro dizendo que essa escrita não deve creditar de PIS e COFINS. No serviço tomado, acontece a mesma validação. Se eu cadastrar um tomador, pessoa física, e colocar que vai ter crédito de PIS e COFINS, ao salvar e aprovar a escrita, ele vai apresentar o erro de que não deve tomar crédito. Como esse erro, ele gera um erro no SPED de contribuições, a gente acrescentou o mesmo erro na aba de erro da apuração de tributos. Outra melhoria que a gente fez foi no arquivo do S1250 do E-Social, que é o único arquivo que a gente gera, que ele mudou o pacote de esquemas para a partir de 1º de março. Então a gente fez a atualização desse novo pacote, a partir de agora os XML já estão sendo gerados com esse pacote. Não houve nenhuma alteração no layout, é só a atualização do pacote mesmo. Outra melhoria que a gente realizou foi exclusão de guias automaticamente quando eu desapuro a apuração de tributos. Então,
Agora é possível excluir as guias geradas a partir da apuração de tributos quando eu estou desapurando. Então aqui eu tenho uma tela da apuração com guias geradas anteriormente. Quando eu for desapurar, ele vai abrir uma janelinha perguntando quais impostos eu quero excluir a guia automaticamente. Essas guias, elas só vão ser excluídas se não tiver nenhuma movimentação do financeiro. Então, guias quitadas, agrupadas e desagrupadas serão desconsideradas e não vai ser feito nada. Só vai ser excluída aquelas que não foram realizadas nenhuma movimentação do financeiro. Então, aqui está a tela onde a gente optou por excluir a guia automaticamente, essas guias são canceladas. Quando eu apurar os tributos novamente, eu posso selecionar para criar essas guias novamente. Outra melhoria que a gente criou foi uma nova coluna do custo contábil total na ficha de estoque de trocas. É uma coluna que facilita na conferência da contabilização, para eu não ter que ir lá na ficha da movimentação e achar essa movimentação de estoque, a gente colocou aqui na ficha própria de trocas. Outra melhoria que a gente realizou foi no inventário contábil do produto consumo que controla estoque. A partir do momento em que eu configurava um produto de consumo que controlava estoque, ele fica habilitado o inventário contábil. Só que se por algum motivo eu desmarcava que ele parou de controlar estoque a partir de um momento, ele não ficava mais disponível no inventário contábil. Então a melhoria que a gente fez é, mesmo se o produto foi desmarcado para não controlar mais o estoque, ele teve estoque movimentado. Então eu ainda assim consigo fazer um inventário contábil para, por exemplo, zerar essa minha posição, para atualizar o inventário. Nós criamos uma melhoria de ordenação no exibir redes no demonstrativo contábil, que anteriormente ele era apresentado de uma forma aleatória, agora quando eu pesquiso ele aparece ordenado a rede pela data de criação. E é isso, obrigado. Bom, para quem não me conhece, sou o Hugo, sou analista de teste da equipe Truck, né? Então vou demonstrar para vocês o que a gente desenvolveu nesses últimos 15 dias. Bom, a gente uma novidade, né? Uma tela de consulta de logs, né? De ocorrência, executada pelo processo pelo mobile, né? Pelo coletor de dados. Né? Então hoje a gente existe algumas rotinas no mobile que são de separação, conferência, de separação de pulmão, conferência de unitizador e de carregamento de veículo. Então, todo o processo que o usuário executar pelo processo do mobile, a gente está logando agora no sistema. Então, essa primeira tela aqui, ela é de carregamento de veículo. Então, desde o início que ele começar a operação, a gente vai gravar o horário e que ele iniciou aquela tarefa. E o que ele está armazenando dentro do caminhão, né? No caso aqui, são embarque de pallets. Então, se ele editou, alterou, né? Então a gente está logando, demonstrando o nome do usuário e a operação que ele está realizando. Nessa outra tela aqui é a de separação. Então é o mesmo processo, a gente vai estar logando toda a ocorrência que ele está executando lá operacionalmente, né? Então vai desde o início mesmo até se ele refez aquela separação, editou, né? Então a gente está logando no sistema. Essa aqui é um exemplo de conferência que segue o mesmo conceito, né? Está logando todo o processo que ele está realizando. E por fim, também tem um processo no mobile que é por voz. Não sei se vocês já viram, conhecem, mas ele pode executar tanto usando o equipamento, né, manual, ou ele está conversando com a aplicação. Então esse processo também a gente está logando, né? Tudo o processo que a máquina está retornando para ele, né, conversando com ele, e o que ele está respondendo. A gente vai estar também logando. Então, esses processos de logar são para a gente poder identificar erros operacionais ou até mesmo um erro sistêmico, né? Às vezes, o próprio suporte tem alguma dificuldade de fazer alguma análise de alguma demanda, né? E aí acaba tendo que tirar alguma dúvida com a gente, então a gente acaba logando e ele consegue rastrear todo o processo que o operador realizou naquele momento. E é isso.
Bom dia a todos, meu nome é Ana Sheila, vou apresentar as novidades e melhorias realizadas pelo time financeiro nesses últimos 15 dias. Uma melhoria foi em operações financeiras, onde adicionamos o filtro quitado. Então, através desse filtro quitado, é possível verificar quais são os empréstimos tomados, empréstimos concedidos ou financiamentos que estão quitados ou não quitados. Ele terá a opção de quitado, onde todas as duplicatas referentes àquele contrato estejam todas quitadas, e não quitado se alguma duplicata não tiver quitada ou alguma parcela em aberto. Então a gente adicionou na tela de empréstimos tomados a opção quitado, empréstimos concedidos e financiamentos. Uma outra novidade foi uma novidade que fizemos, que foi a integração com a Neogrid para a emissão de nota fiscal de serviço eletrônica. Então, a transmissão da nota fiscal de serviço eletrônica de serviço prestado para as prefeituras municipais poderá ser realizada em conjunto com a Neogrid, onde ela tem os municípios homologados. Então, para isso, terá que ser feito um cadastro em fiscal, configurações, parâmetro do módulo fiscal, onde a gente vai adicionar o usuário e a senha fornecida pela Neogrid para essa integração. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou mostrar para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas e e-commerce desses últimos 15 dias. E a primeira delas é no aplicativo do Venda Online, foi incluído um novo filtro de rede. Então na tela inicial foi incluído um novo filtro que é possível filtrar as redes cadastradas no sistema. Então ao clicar no íconezinho de seleção dos filtros, nesse exemplo aqui colocamos a rede 1. Então as lojas serão exibidas conforme a rede selecionada. Então ao mudar o filtro, as informações já são carregadas com base nas informações das lojas, com base na rede selecionada. Nos demais menus, as informações também serão exibidas com base na rede selecionada na tela inicial, que é no caso no dashboard. Então nesse exemplo aqui, no menu de vendas, as lojas são exibidas conforme a rede selecionada na tela inicial. O mesmo caso acontece nas informações dos produtos. Também é possível alterar caso seja necessário o usuário selecionar outra rede, mas ele mantém a mesma rede dos outros menus com base na tela inicial. Outra melhoria que nós fizemos foi o cadastro de etiqueta. Para o cadastro de etiqueta, uma nova variável que é a unidade de medida para preço de oferta. Atualmente nós temos só para preço de venda normal. Então essa informação, o sistema ele pega informações do dado do cadastro do produto na aba PDV. Então nesse exemplo aqui nós temos um produto de 1 kg, que foi feito o cadastro com as variáveis de grama. Na tela de impressão de etiquetas é informado que o produto está em oferta. E nesse exemplo tem aqui usando a variável, que é preço de etiqueta como unidade de medida de oferta. Nesse exemplo ele mostra o preço de 98 centavos conforme o cadastro do modelo de etiqueta. Então nesse exemplo nós temos todas as variáveis com preço normal, preço de unidade de medida do preço normal, preço de oferta e a variável conforme a oferta do produto. Outra melhoria que nós implementamos foi no acompanhamento de notas fiscais. O filtro de número de viagem e nota fiscal não vai mais validar o período informado. Então, se o usuário incluir um número de nota fiscal, o período será desconsiderado. Nesse exemplo aqui, informamos o número de nota fiscal, o sistema ignorou o período e trouxe a informação que o usuário precisa. O mesmo caso acontece com a viagem. Então, se ele informar o número de viagem, o período é ignorado e ele traz a informação para o usuário. Se o usuário informar o número de viagem e o número de nota fiscal, a nota fiscal será considerada como principal. Aí ele ignora o número da viagem. E é isso, pessoal. Obrigado. Bom dia, meu nome é Matheus. Vou mostrar para vocês uma melhoria desenvolvida na área de BI da BlueSoft. Nós ativamos dentro do RP um parâmetro para o cliente ter a possibilidade de habilitar ou desabilitar o benchmark. Então nós adicionamos aqui uma configuração que o cliente precisa acessá-la através da tela Home, BI, Configurações, Parâmetros do módulo BI. Agora nós temos uma aba de parâmetros, onde na aba geral ele consegue setar se o benchmark vai estar habilitado ou não. Isso tem relação com uma das últimas melhorias que nós entregamos. Atualmente nós precisávamos fazer isso por aqui, então o cliente tinha que ligar, pedir para o suporte para que a gente pudesse fazer a habilitação dos dashboards de benchmark dele. Então agora o cliente consegue fazer ou desfazer isso a qualquer momento dentro do próprio RP. Vale lembrar só que após a ativação ou a inativação disso, o software precisa de 48 horas para fazer todo o processamento dos dados, para carregar todas as informações, fazer os cruzamentos, anonimizar os dados e tudo mais. Então o cliente vai conseguir fazer isso. Se por acaso ele fizer uma alteração agora, ele vai poder fazer essa alteração novamente daqui a 48 horas, que é o tempo que o sistema vai demorar
para processar todas as informações. Desse modo, caso o cliente habilite esses dashboards aqui, que se ele entrar na área do BlueSoft Intelligence, ou dentro da área do BI, ele vai conseguir visualizar esses dois dashboards e ele vai ter as informações pertinentes aí ao comparativo de posicionamento e ao comparativo de preços. É isso, obrigado.